Queridos amigos e amigas, estamos de volta no nosso estudo sobre o livro de André Luiz, livro Nos Domínios da Mediunidade, que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Temos estudado capítulo por capítulo deste livro e, por que não dizer de maneira mais ampla, de maneira mais extensiva, temos estudado livro por livro ao longo desses anos da coleção de André Luiz, neste canal que é o Raciocínios Espíritas. No dia de hoje, iremos avançar para estudar, para explorar, para esmiuçar mais um capítulo desta obra veneranda, esta obra extraordinária, que é Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo que iremos examinar hoje é o capítulo 16º, capítulo 16, capítulo intitulado Mandato Mediúnico. E antes da gente entrar pelas considerações acerca do capítulo propriamente dito, vale a pena aqui citar o termo mandato mediúnico que aparece na obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Em O Livro dos Médiuns, a expressão mandato mediúnico aparece de maneira muito rápida, de uma forma muito sucinta, mas aparece lá em O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, quando Allan Kardec utiliza um termo, inclusive, super interessante, que é o termo mediumato ou mediunato. E o significado justamente desse termo, mediunato ou mediumato, a depender como se queira, mediunato ou mediumato são, na verdade, sinônimos, né? Essa expressão, esse verbete, né, essa palavra, significa justamente mandato mediúnico. Justamente mandato mediúnico. Kardec chega a dizer que o mediunato é uma missão providencial dos médiuns. Esta palavra foi criada pelos espíritos. Vê capítulo 31, comunicação 22, comunicação 22 do capítulo 31. Então, se a gente for lá no capítulo 31, que é o penúltimo capítulo do Livro dos Médiuns, na parte de comunicações mediúnicas, dissertações espíritas, a gente vai ver lá a comunicação 22, que é a comunicação, se não me falha a memória, é do espírito Joana d'Arc ou do Fénelon, né? Alguma coisa assim. E ali a gente vê a expressão sendo usada pelo mundo espiritual. Quando... Deixa me ver aqui só a expressão que se utiliza, né? Para eu ser fiel ao texto, né? Veja esse capítulo 31, comunicação 22, né? Capítulo 31, comunicação 22, que se encontra lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, né? Capítulo Dissertações Espíritas. Aqui. Aqui é uma mensagem de Fénelon, que Fénelon fala sobre os sentimentos de caridade, os sentimentos de benevolência, e que produziriam o tipo de tarefa que caracterizaria o médium dedicado ao bem, né? Portanto, portador de médium nato, portador portanto, de um mandato mediúnico, né? Super interessante aqui. Vale a pena ler na íntegra esse texto que alude aqui a esse mandato mediúnico, né? Então, mas se não me falha a memória,
tem um outro momento onde essa expressão é usada também, se não me falha a memória, em um texto de Joana d'Arc, em O Livro dos Médiuns. Se eu não estou enganado aqui, eu posso estar enganado aqui, posso estar cometendo algum equívoco, onde essa expressão aparece de novo, né? E que alude ao médium que desempenha bem sua tarefa, né? É um médium dedicado ao bem, é uma espécie de apostolado da mediunidade, né? E que o médium portador disso daí tem credenciais, portanto, né? É portador de credenciais de alto valor na tarefa mediúnica que ele desempenha. Bom, sem me alongar muito, porque já me alonguei, inclusive, bastante em relação a esse conceito, só para ter uma ideia que André Luiz, nesse capítulo de Nos Domínios da Mediunidade, ele retoma essa discussão do mandato mediúnico, que foi citada bem en passant, bem rápida em O Livro dos Médiuns. É bem curta, é bem sucinta a designação do mandato mediúnico, do médium nato, do médium mato, né? O que seria isso, né? Quem seria portador desse mandato mediúnico, né? Dessa missão providencial dos médiuns, como o próprio Allan Kardec designa esse texto. E aqui a gente vê nesse capítulo 16, e não é à toa que André Luiz denomina esse capítulo de mandato mediúnico, né? Tudo indica, porque André Luiz não é ingênuo, que ele está fazendo uma alusão também, com o caso que ele vai aqui explicar, com o caso que ele vai descrever, uma alusão a esse conceito kardeciano, a essa conceituação, né? Essa ideia que Allan Kardec citou, que Allan Kardec comentou, que na verdade Allan Kardec praticamente só mencionou porque foi uma palavra criada pelos espíritos, né? Ele coloca em O Livro dos Médiuns. Aqui nesse capítulo 16 da obra de André Luiz, ele retoma esse assunto, ele retoma esse texto, claro, que de uma forma que num estudo de caso, né? Com um caso específico que ele explora, colocando aqui pra gente entender, porque André Luiz tem essa característica, né? Ele é um repórter do além-túmulo, então ele coloca casos, né? Ele apresenta casos pra gente ter uma ideia do conceito. E muitos casos, muitas coisas que ele coloca, ilustra de uma maneira bem didática aquilo que Kardec comentou, estudou e desenvolveu de maneira teórica. Kardec, na codificação, ele desenvolve os assuntos de uma forma teórica, didática, porque era o escopo da codificação kardeciana, era desenvolver o quê? Os princípios fundamentais da doutrina, a teoria espírita, os elementos básicos, né, da filosofia espírita, e aqui Allan Kardec desenvolve, ou melhor, André Luiz desenvolve isso num caso que fica bem didático para a gente entender. Logo no início do capítulo, a gente vê uma instituição espírita, ou uma instituição mediúnica, não fica claro, tudo indica que é uma instituição espírita, na qual ocorriam trabalhos mediúnicos, né? E a gente vê André Luiz, desde o início do capítulo, descrevendo a proteção espiritual da instituição. Então isso daqui é algo para a gente entender, para a gente aprender que toda instituição séria, toda casa ou toda reunião mediúnica séria possui defesas magnéticas, defesas espirituais consentâneas com aquele tipo de trabalho. Então, havia defesas espirituais compatíveis, defesas magnéticas, e André Luiz, inclusive, descreve, estou falando aqui de grupos sérios, né? E quando eu falo grupos sérios, não é grupos santificados, mas grupos verdadeiramente empenhados na tarefa do bem, na tarefa da mediunidade, na tarefa espírita. É claro que tem proteção do plano espiritual superior. Afinal de contas, trabalhar com a mediunidade é uma coisa séria, e seriamente precisa ser tratada, razão pela qual existem, portanto, assistências do plano espiritual para isso. Então nós vimos aqui uma assistência, uma proteção, impedindo espíritos bulhentos, perturbadores, de prejudicar o trabalho no plano espiritual, e havia, inclusive, aqui ele descreve um sistema de seleção para deixar as entidades passarem. André Luiz chega a dizer assim que a maioria das entidades ali eram sofredoras, e as sofredoras eram permitido que elas passassem, eles entrassem
na tarefa mediúnica, né? No trabalho de serviço mediúnico, as sofredoras, as enfermas, as que choram, as que estão necessitadas, as que estão abertas a ajudas. E claro, era peneirada aquela entrada, impedindo espíritos burlões, espíritos brincalhões, espíritos perturbadores, espíritos que não estavam interessados em coisa nenhuma, nem em serem auxiliados. Esses sim eram barrados, eram impedidos, eram selecionados, eram muitas vezes encaminhados para outros locais ou permaneciam ali retidos, deixavam ele entrar razoavelmente, mas permaneciam ali retidos para não atrapalhar o trabalho do conjunto. Claro, quando se trata da necessidade de uma entidade dessa rebelde se comunicar, os bons espíritos retêm ela, impedem ela que ela cometa excessos e encaminham ela para a ocorrência mediúnica no momento específico, para que ela possa se comunicar, né? Mas há um controle maior sobre essas entidades em perturbação. Aqui a gente vê André Luiz descrevendo os vigilantes do plano espiritual, né? Atenciosos ali e regulando a entrada das entidades, né? Para aquele tipo de serviço mediúnico, de tarefa mediúnica. Não fica claro nessa descrição aqui que essa tarefa mediúnica é uma tarefa mediúnica de desobsessão. Então talvez por isso, inclusive, algumas entidades rebeldes e furiosas eram retidas, porque não se tratava de uma desobsessão, porque na desobsessão a gente recebe espíritos rebeldes, espíritos obsessores, na maioria das vezes estão rebeldes, estão voltados e obstinados no mal, na crueldade. Nesse caso não. Me parece pela descrição que se trata de um serviço de psicografia, né, de consolação para encarnados, né, no qual ou com o qual há sempre a colaboração do plano espiritual para não apenas encaminhar as entidades que vão se comunicar por meio do médium, mas também as entidades benfeitoras que vão auxiliar os desencarnados pelos quais as pessoas estão orando, né? Pelos quais foram pedidos ali solicitações de ajuda, de prece. Então há um serviço bastante complexo e sofisticado no plano material, mas sobretudo e muito mais no plano espiritual. Então a gente vinha ver André Luiz escrevendo uma movimentação intensa de seres espirituais, né? Uma dinâmica bastante intensa, né? Uma grande mesa, os médiuns sentados ali, os trabalhadores encarnados sentados, né? E André Luiz, inclusive, descreve uma espécie de cordão luminoso de isolamento, né? Então havia um cordão luminoso de isolamento ali para que as vibrações negativas de espíritos que estão em sofrimento e, portanto, não estão equilibrados, né? As imagens mentais, as irradiações mentais não afetassem, sobretudo, os médiuns encarnados que são sensíveis a essas irradiações. Então havia um cordão de isolamento proporcionado pelos bons espíritos, que protegiam os médiuns para o tipo de tarefa ali a realizar. Isso é super interessante a gente pensar, e a gente vai inclusive comentar sobre isso, né? Porque às vezes há uma fantasia, uma superstição de que o médium que se dedica bem ao trabalho, ele está sujeito a armadilhas do além, né? Ele recebe muitas irradiações mentais. Não, pelo contrário, ele tem muito mais defesas magnéticas. Ele pode, inclusive, por ser mais sensível, por estar no auxílio, receber até mais solicitações. Mas ele tem defesas magnéticas que o médium imprevidente, que o médium em desequilíbrio não tem. Então a gente vê a ampla área sendo descrita, né, pelos benfeitores espirituais, as defesas espirituais, que André Luiz menciona ali repetidas vezes, né, e a presença de uma médium, uma senhora, né, que já estava inclusive uma senhora que já não era jovem, já estava avançando para a idade avançada, para a terceira idade, né, para a velhice, e as características espirituais dessa médium, né, a irradiação psíquica, a altura espiritual, as defesas magnéticas que envolviam ela, resultado do seu esforço moral, da sua construção psíquica, da sua dedicação ao bem, dos esforços que ela fez pelas renúncias, né, pela abdicação
abnegação, pelo devotamento que ela realizou em relação ao próximo, credenciavam a ela aquelas proteções espirituais, né? Sempre perceber que essas irradiações, essas proteções espirituais são efeito, são consequência daquilo que o sujeito construiu por dentro, daquilo que o sujeito realizou na sua intimidade, né, no seu mundo íntimo, né? É sempre importante frisar isso, né? Então André Luiz descreve as irradiações envolvendo ela, né? Chega a dizer que por mais que houvesse projeções de substâncias sombrias em cima dela, através de requisição dos sofredores que a ela se dirigiam, ela se conservava a própria aura sempre lúcida, sem que as emissões de fluidos enfermos lhe pudessem atingir o campo de forças, né? E aí o Aulus, né, o assistente, diz: é a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Então, é uma médium com uma tarefa mediúnica, né, que trabalhou desde cedo, né, que se dedicou ao bem desde cedo, que tem méritos pelas renúncias que realizou, inclusive escolhendo trabalhar no bem, a ponto de, inclusive, pelo ideal que abraçou, ter se privado de alegrias, algumas alegrias do mundo material, algumas alegrias dos seres humanos, né, incluindo isso, as alegrias do casamento, né, porque desde jovem trabalhou muito no ideal da mediunidade, né, nos serviços e nas obrigações que ela abraçou, né? Ambrosina aqui, a expressão Ambrosina deve ser um pseudônimo, possivelmente não é o nome da pessoa, né? Parêntese, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. É só uma fantasia, tá? É só uma especulação que não tem nenhum tipo de confirmação, nem mediúnica, nem literária, nem em doutrinária, em obra nenhuma. É apenas uma especulação, uma fantasia minha. Quando eu li esse capítulo, e quando eu estava relendo agora, me passava a dedução, a especulação, a cogitação na minha cabeça de que essa Ambrosina poderia ser o próprio Chico Xavier. Onde os espíritos deram um pseudônimo feminino, Chico, inclusive, era uma alma muito feminina nesse sentido, né? Era um espírito que veio de reencarnações femininas, tudo indica. Deu um nome aqui feminino, né? E para ocultar, né? Porque essa obra é escrita, né, na década de 50, nos domínios da mediunidade, e Chico Xavier começou a sua mediunidade lá pelos anos, né, de 20, talvez um pouco antes, né? Então, se você for parar para pensar aqui, né, o Chico tinha, de fato, um pouco mais de 20 anos de tarefa mediúnica. A sensação que eu tenho é que isso pode ser mais do que uma mera coincidência, né? E a Ambrosina é descrita aqui como uma médium que renunciou muitas coisas, que trabalhou desde a mocidade. A gente sabe que Chico trabalhou profissionalmente, mediunicamente, desde a juventude, desde muito cedo, né? Então talvez aqui, pode ser que isso não seja só coincidência, né? Inclusive, que renunciou às alegrias, inclusive do casamento. A gente sabe que a tarefa de Chico era uma tarefa de tanta dedicação, né, que o privou, que o afastou da vida conjugal, de formar uma família, né, por conta da tarefa mediúnica que ele tinha, a tarefa ali de dedicação. Então parece-me muita coincidência essas coisas, né, inclusive do tempo, né, de mais de 20 anos de tarefa mediúnica, que era um pouco do que Chico tinha aqui de tarefa mediúnica, né, quando escreveu essa obra nos domínios da mediunidade. Então me parece mais do que coincidência, mas é uma especulação apenas minha, pode ser que não seja, e pouco importa para o ensinamento aqui do nosso texto, né? André Luiz diz assim: Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo contudo a paz que lhe vibrava no ser. A paz que lhe vibrava no ser. Né? Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz à maneira de um delicado adorno. Aqui é super interessante. Aí, tanto Hilário quanto André Luiz ficam intrigados com aquilo, começam a fazer um monte de pergunta para o benfeitor espiritual sobre esse funil. Olha o que Aulus responde.
É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, é, naturalmente, assediada pelos mais desconcertantes apelos. Ou seja, uma médium dessa, né, recebia apelos de encarnados e desencarnados o tempo todo, pedido de ajuda, de tudo que é lugar, né? E ela tinha esse funil, que é um aparelho ultrassensível que mantinha ela em contato, em conexão mais constante com o responsável pela sua mediunidade, o seu benfeitor espiritual, o seu anjo guardião, aquele que era o mais responsável e que vivia de alguma forma ali ligado a ela, né? Um responsável pela obra espiritual que ela realizava, olha só. Isso por causa do tempo de atividade que ela desempenhava, né, na causa do bem, pelos sacrifícios, né? É interessante porque o Divaldo, no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, ele vai dizer que todo tarefeiro, todo indivíduo dedicado a alguma obra espiritual, né, alguma obra do bem, e que realiza essa obra do bem ao longo dos anos, sem interrupção, dedicado ao bem ao longo dos anos, né, sem interrupção e sempre correto, né, durante 20 anos, no mínimo durante 20 anos, depois dos 20 anos, recebe uma ajuda e uma assistência espiritual mais efetiva. Por quê? Porque depois de 20 anos, ele demonstra que não é uma pessoa de fases, não é uma pessoa de entusiasmo, não é uma pessoa que se empolga agora e amanhã já se desmotivou. Porque qualquer tarefa, por mais empolgante que seja, por mais interessante que seja, o entusiasmo e a motivação não são suficientes para manter o trabalhador naquela tarefa, sem mudar de tarefa, naquele tipo de tarefa, seja médium, seja passista, seja orador espírita, seja doutrinador de mediúnica, seja médium de psicografia, qualquer tarefa específica, sem mudar, porque também tem gente que fica mudando. Toda semana tem uma atividade espírita diferente. Não, naquela tarefa, durante no mínimo 20 anos, recebe o apoio espiritual de maneira mais efetiva, recebe o auxílio espiritual de maneira mais intensificada. Por quê? Porque percebe-se pelo plano espiritual que o sujeito é um sujeito maduro, é um sujeito constante, é um sujeito que sempre tem certa estabilidade, porque depois de 20 anos numa tarefa, nenhum entusiasmo é suficiente para segurar o indivíduo naquela tarefa. Em 20 anos, há dias difíceis, há dias mornos, há dias frios, há dias que ninguém comparece, que ninguém vai, só o sujeito vai, há dias de desânimo, de desmotivação. Então, não é só empolgação, é isso que quer dizer. E aí aquele tarefeiro recebe um auxílio espiritual muito maior do plano espiritual superior. É isso que ele está querendo dizer, né? O Divaldo falava isso na obra O Semeador de Estrelas, e aqui os espíritos falam alguma coisa nesse sentido, porque Ambrosina tinha mais de 20 anos de tarefa mediúnica, e ele diz, pelos anos de trabalho e pelos sacrifícios a que se consagrou, ela recebe do plano espiritual, Ambrosina, um mandato de serviço mediúnico. Um mandato de serviço mediúnico. E isso é super interessante. Agora, parêntese. Esse funil que está na cabeça dela, que faz ela ter uma maior conexão com seu anjo da guarda, com seu benfeitor espiritual, repito, é consequência, é efeito. Não é agora eu que estou começando, sei lá, digamos que eu esteja começando agora a tarefa mediúnica de psicografia. Aí eu quero ter um funil desse no plano espiritual. É só os benfeitores colocar esse funil que eu vou ter uma conexão maior com o plano espiritual. Não, não é isso, não é isso. Não é isso que o André Luiz quer dizer, tá? Não é só um recurso do mundo invisível para colocar e aí tudo se resolve. Não, porque senão se colocava em todos os médios.
Porque o que os benfeitores querem é que todos os médios sintonizem com o alto mesmo. Não. Aquele funil é um símbolo no mundo espiritual, é uma representação no mundo espiritual da sintonia, da elevação, da sublimação que o médium conseguiu, por meio da qual ele já se identifica com o plano superior, ele já se identifica com as entidades nobres, ele já tem uma maior afinidade psíquica, afinidade fluídica, uma maior conexão com o plano espiritual superior, com o seu anjo da guarda. Então aquele funil é só uma representação, melhor dizendo, é só um reflexo daquilo que ele já tem. E aí, como ele já tem, o mundo espiritual somente facilita, viabiliza e impede os problemas, impede as dificuldades de conexão, porque ele já se fez assim, ele já conseguiu a capacidade. Se ele conseguiu a capacidade, o plano espiritual viabiliza essa capacidade. Tudo aquilo que a gente conquista, tudo aquilo que a gente com esforço consegue, o plano espiritual abre o caminho. O plano espiritual abre as portas pra gente, porque a gente conquistou aquilo. Pede e obtereis, diz o Evangelho. Batei na porta e ela abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Ou, se quiser, a cada um segundo suas obras. É um reflexo daquilo que o sujeito conquistou. E ao conquistar, o plano espiritual só viabiliza, só formaliza, né? Torna viável aquilo que o sujeito já tem condição. Então, o médium, na verdade, a médium ambrosina, ela já tinha condição de estabelecer uma sintonia, uma conexão mais efetiva com o plano superior e com seu anjo da guarda. O que o mundo espiritual fez foi, se ela já tem condição, se ela conquistou isso, já tem condição, já tem o potencial, o mundo espiritual só fez tornar viável. Só fez ligar o ponto, só fez materializar lá aquilo que ela já tinha conquistado como potencial. É diferente de eu, médico, que estou começando agora, que não tenho capacidade nenhuma. Eu não tenho capacidade nenhuma, alguém vai colocar esse funil na minha cabeça. Né, que não é na cabeça, na verdade, né? É na realidade perispiritual, né? Esse funil não vai dizer nada, porque eu não tenho essa capacidade, eu não conquistei essa capacidade. Não é colocando funil na cabeça que eu vou me tornar um médium que vou me conectar. É que nem alguém que não tem voz, dá um microfone para ela vai continuar não tendo voz. Agora um cantor lírico, um tenor, uma soprano, uma contralto, um barítono, uma mezzo-soprano, que tem a voz belíssima, que tem um tom de voz, que tem a afinação vocal, que sabe alcançar as notas compatíveis com a melodia, que canta bem, dá um microfone para ele ou para ela, porque ele já tem a capacidade, o microfone só vai amplificar. Então o funil é só para tornar viável a comunicação que o médium já tem. Ambrosina, portanto, é isso. Para a gente não achar que a solução agora é um implante do mundo espiritual para nós que a gente vai se conectar. Não. E aqui, novamente, André Luiz está sendo bastante kardeciano quando diz que o bom médium não é apenas aquele que se comunica facilmente, ou seja, que tem a capacidade do fenômeno, mas é aquele que é simpático aos espíritos superiores. Simpático aqui que tem conexão, que tem afinidade psíquica. Né? E aí Hilário e André Luiz continuam perguntando um monte de coisa, né? Solução de muitos problemas, né? E eles examinam a médium ambrosina, né? Examinam a realidade dela, e aí acontece uma coisa na casa espírita que é o seguinte: duas pessoas chegaram na casa espírita e estavam irradiando pela tela mental cenas de um crime, cenas lamentáveis de um crime que estavam envolvidas. Olha a capacidade dessa médium, olha que lembra muito Chico Xavier, olha a capacidade dessa médium. Essa médium ali captou o pensamento deles, dos encarnados. Dos dois encarnados. Viu, como se fosse numa cena cinematográfica, as imagens que eles estavam cultivando. Tal era a condição dessa médium,
Tal era essa condição de elevação espiritual e de estar vivendo no mundo psíquico, um mundo de ondas, né, captando os desencarnados, mas de maneira tão lúcida que captava também os encarnados e as imagens mentais, as formas, pensamento dos encarnados ali presentes. Olha o que André Luiz diz. E percebendo-as, Dona Brosina refletia, falando sem palavras, em frases audíveis tão somente em nosso meio. Amados amigos espirituais, o que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos. Um homem foi eliminado, ou seja, um homem foi morto, né, foi assassinado. Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis, ou seja, os criminosos traziam a lembrança ali, como se fosse uma espécie de DNA deles, né? Como se fosse uma impressão digital deles, olha só, irradiando psiquicamente aquilo que eles fizeram, porque o criminoso leva consigo as marcas do crime que cometeu, né? Então irradiava ali e por causa de alguma forma, mesmo que eles não se deem conta agora, que a consciência de culpa todos nós carregamos. Mesmo quando a gente não se dá conta que estamos sentindo culpa, ou estamos realmente nos sentindo culpados, mas trazia ali as marcas, né? Porque ela reconhecia a tragédia, o crime e o homem sendo eliminado por causa da irradiação mental deles, olha só, dos criminosos, né? E aí ela perguntava que estarão eles procurando aqui, né? Eles que estão foragidos da justiça terrena. E a médium começou a temer, né? Temer. E aí um dos mentores da casa se aproximou dela e disse: não receie, Ambrosina, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver os nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar, e o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-se, sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito um para com os outros, e quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos que nos reclamam carinho. Olha só a orientação. Chico Xavier, olha só de novo a coincidência. Chico Xavier passou por um caso muito semelhante, tá? De dois homens entrando na casa espírita, ele percebendo ali, né, o crime que foram cometidos, e ele ficou realmente com medo, com receio, e pediu ajuda a Emmanuel. E Emmanuel deu uma orientação muito parecida. Se acalme, né? Estamos aqui com você. Eles são irmãos infelizes, né? Veja eles na condição de doente, né? Então foi orientando Chico Xavier nesse sentido, né? A médium aquietou-se, passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa, né? Ou seja, os trabalhadores ali e os frequentadores da casa encarnados, né? E começou a atender um por um, né? Orientar, né? E depois de alguns minutos, Gabriel, o orientador da casa e orientador da médium, chegou, se aproximou, né? E se aproximou e chegou acompanhado de um séquito, né? De um grupo de espíritos que são colaboradores dele, que chegaram, né? Acompanhando ele, né? E aí se acomodaram, começaram a conversar, né? Gabriel foi atualizado sobre o que aconteceu até então, né? Todos se acercaram do Gabriel para ouvir alguma palavra, né? E aí o próprio Aulo chegou, né? Venerando ali o Gabriel, né? Trocou algumas palavras com ele, né? E Hilário e André Luiz estavam admirados pela grandeza espiritual do Gabriel, né? E aí o André Luiz Hilário faz algumas perguntas, né, para Aulos, né, por exemplo, são eles espíritos já santificados, redimidos, né? E Aulos diz: nada disso, com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. São grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena, e em cujo seio se corporificarão de novo no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas.
E aí o André Luiz, né, e o Aulus perguntam novamente, né, são eles isentos de erro? Não, acentuou Aulus, não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior, porém guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício, no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos que se apressam, contudo, a corrigir, sem a vaidade que em muitas circunstâncias prejudica os doutos da terra. Aqui temos, por exemplo, variados médicos sem o envoltório da experiência física. Apesar de excelentes profissionais, na missão que esposaram, não seria, contudo, admissível fossem promovidos de um instante para o outro da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral. Com a imersão nas realidades da morte, adquirem novas visões da vida. Compreendem que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Entregam-se desse modo a preciosas cruzadas de serviço e dentro delas ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime. Auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe como derrogação de leis da natureza. Somos irmãos uns dos outros, evolvendo juntos em processo de interdependência, no qual se destaca o esforço individual. E aí, nesse momento, Ambrosina senta, né, na condição de médium, um senhor grisalho, que é o orientador encarnado, o dirigente dos trabalhos mediúnicos encarnados, começa, né, o trabalho. O Gabriel se posta ao lado da médium, começa a aplicar passes nela, né, preparando-a psiquicamente para as psicografias, as orientações. Alguém começa a ler um texto evangélico e comentar. Olha, no grupo espírita da Prece, onde Chico trabalhava, era muito assim. Chico ficava em transe psicografando, enquanto isso, para preparar o clima do ambiente, ficava alguém lendo o evangelho e fazendo palestra. Lendo e fazendo comentários sobre o evangelho, para preparar psiquicamente o ambiente, tanto de encarnados ali presentes que lotavam o grupo espírita da Prece, como dos desencarnados ali que acompanhavam os encarnados, né, o mundo espiritual. Enquanto isso, Chico estava mais recolhido, psicografando, concentrado, né? E é interessante que esse trabalho aqui se assemelha muito àquilo que o Chico fazia, né? Muito bem. E aqui, André Luiz diz que dezenas de pessoas, né? E dezenas também de desencarnados. A maioria mostrando sofrimento, dificuldade, necessitados de ajuda, né? O texto que foi lido foi sobre a paciência. E aí André Luiz descreve os dardos mentais de angústia, preocupação, tristeza, remorso, né, que eram ali cultivados, as formas, pensamentos sombrias, alguns que tentavam chegar até o médium, porque muitos eram suplicantes, né, pedindo ajuda ao médium, pedindo ajuda aos benfeitores, né. E aí André Luiz diz assim: vários amigos espirituais, junto aos companheiros da mesa diretora, passaram a ajudá-los na predigação doutrinária. Olha só que fenômeno interessante. Passaram a ajudá-lo na palestra, naquilo que estava sendo dito doutrinariamente em cima do texto evangélico. Passaram a ajudar, alguns espíritos bons passaram a ajudar ali na predicação doutrinária com base no ponto evangélico da noite, com base no ponto evangélico da paciência, espalhando através de comentários bem feitos, estímulos e consolações. Olha só que coisa interessante. O orador encarnado falando e esses espíritos bons direcionando essa fala do orador através de irradiação psíquica para o público desencarnado. E para o público encarnado também, mas para o público desencarnado. Ou seja, a fala do encarnado, a fala do palestrante que estava ali falando era uma só. Mas os benfeitores direcionavam aquilo psiquicamente, envolvendo a fala deles com comentários deles, com ideias doutrinárias, reflexões sobre a paciência. Então envolviam ali o comentário do orador com a mentalização deles,
Então cada comentário daquele era enriquecido doutrinariamente com a vibração, com a irradiação psíquica deles, a ponto de atingir os desencarnados mais variados de acordo com as suas necessidades. Então ele diz assim, fichas individuais não eram declinadas. Entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremassadas ao ar com endereço exato. Aqui levantavam um coração caído em desalento. Ali advertiam consciências descuidadas, mas além renovavam o perdão, a fé, a caridade e a esperança. Veja que coisa interessante, né? Que trabalho interessante que eles estavam fazendo ali naquela oportunidade, né? E fala sobre os espíritos em perturbação, né? Os médios ali que funcionavam no recinto colaborando em favor dos serviços, né? De toda a natureza, da harmonia do ambiente, né? E Dona Ambrosina era o centro de confiança de todos, o objeto de todas as atenções. Figurava-se ali o coração do santuário, dando e recebendo o ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes das duas esferas. A médium era o ponto de união das duas esferas. Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram requerimentos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além, nas aflições e aperturas da existência. Cada folha era um petitório agoniado, um apelo comovedor. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacava-se agora uma extensa faixa elástica de luz azulínea e amigos espirituais prestos na solidariedade cristã, nela entravam e um a um tomavam o braço da medianeira depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos. Ou seja, a médium tinha uma conexão psíquica tão forte com o seu benfeitor que fazia uma luz ali, uma conexão que era exclusiva. E um espírito que quisesse se comunicar através da médium, psicografar, por exemplo, tinha que entrar nessa faixa, tomar o braço da média, e isso era autorizado por Gabriel. O Gabriel autorizava, e aí ele entrava na faixa, ele conseguia entrar na faixa e aí pegar o braço da médium. Então tudo era supervisionado pelo seu benfeitor espiritual, né? E aí é interessante porque fala de um espelho, né? Tem um momento que André Luiz fala de um espelho que é colocado na frente da médium, né? Um espelho fluídico foi situado junto da médium por trabalhadores espirituais e na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada, nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores que à distância contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Olha só, uma tela que se abre e à distância as pessoas que eram por quem era pedido ajuda na lista de preces, na solicitação dos encarnados, aquelas pessoas apareciam na tela à distância e os desencarnados, os benfeitores visualizavam aquilo, né? Visualizavam aquilo. Talvez até a médium tivesse acesso, ou talvez os benfeitores visualizavam e transmitiam aquilo para a médium. E aí orientavam de acordo com cada problema. Olha só, em vez da necessidade, e o próprio Aulus aqui explica, às vezes não há necessidade, ou às vezes por conta do tipo de trabalho que desempenha, e por conta da quantidade de pedidos que é feito, os benfeitores não podem estar atendendo rapidamente, da demanda que né? Atendendo rapidamente todos os pedidos ao mesmo tempo. Então, por isso, não se fazendo necessária a presença do benfeitor na casa do encarnado, então não necessariamente foi visitar o encarnado, mas visualiza a realidade daquele encarnado à distância, a ponto de ajudar ele à distância. Essa obra foi escrita na década de 50, repito. Aqui, a gente já tem aqui um aparelho touchscreen, né? Um aparelho touchscreen, uma tela que se abre,
e uma chamada de vídeo, né? Uma câmera, uma visualização. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, com as telas que a gente tem, as visualizações que a gente tem, as chamadas de vídeo em tempo real, parece que isso daqui não é nada, mas quando foi escrito, isso daí parecia uma grande fantasia. Uma grande fantasia. Tanto é que quando o Aulus explica, vai falar, é uma espécie de televisão, é uma espécie de televisor. Porque a televisão era a tela que se tinha, né? É a tela que passava imagens que se tinha na época, que começava a aparecer na Terra. Né? A televisão era uma coisa nova na década de 50 para muita gente. Né? Os primeiros televisores. Né? Mas essas telas que aparecem no além são muito mais sofisticadas e que lembram um pouco as telas que a gente tem hoje. Então é super interessante isso aqui, só que as telas refletiam o estado espiritual das pessoas. Tanto é que tem uma pergunta que diz assim, mas eles estão vendo o corpo físico? Não, estão vendo a realidade do perispírito. A realidade perispiritual dos encarnados, e aí dão uma orientação baseada nessa realidade perispiritual, e não do corpo. Olha só. Então a câmera à distância captava a condição espiritual. Né? O Hilário perguntou assim, que significa essa faixa através da qual a médium e o dirigente se associam tão intimamente? Aulus respondeu, o desenvolvimento mais amplo das faculdades mediúnicas exige essa providência. Ouvindo e vendo, no quadro de vibrações que transcendem um campo sensório comum, Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o seu equilíbrio. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Olha só que coisa interessante que a gente estava dizendo aqui, né? A supervisão do benfeitor espiritual junto às tarefas mediúnicas e assim por diante, né? E continuou dizendo, um mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recurso da parte de quem a outorga. E aí há outras perguntas, outras dúvidas que Hilário e André Luiz vão tirando, né? E o benfeitor vai respondendo, dúvidas super pertinentes. Vale a pena ler o texto na íntegra, né? Porque são dúvidas bastante pertinentes, né? Da comunhão entre médium e benfeitor espiritual, né? Da colaboração de outros espíritos que psicografam por meio da médium, né? Da ligação reencarnatória entre a médium e o seu benfeitor, que é uma reencarnação, que é uma ligação anterior, né? Um tipo de trabalho já acertado no plano espiritual antes de reencarnar, o que não significa dizer que se está acertado, então não é para médium fazer nada, que mandato mediúnico é esse? Não. É fruto do esforço da médium que entrou na sintonia elevada para receber esse mandato mediúnico, que estava programado, que estava acordado, estava, mas dependia da médium querer ou não, porque a médium não é um escravo. A médium pode escolher não querer a tarefa mediúnica, ela escolheu, né? Ela escolheu a dedicação ao bem, né? Então, tanto é que ele diz aqui, ó, o médium, digno da missão do auxílio, não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem, entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância e assim tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguete dos adversários da luz que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Né? Então, nós vimos aqui esse tipo de experiência, né? E
Bom, e aí caminhando para o final já do capítulo, nós vamos ver aqui o final do capítulo. O Aulus falando da responsabilidade individual, né, da grandeza da mediunidade como fruto das conquistas do próprio médium, da possibilidade de Dona Ambrosina cair, é claro, não é um espírito perfeito, pode cair, pode se equivocar, pode, apesar da maturidade que ela atingiu, simplesmente ainda se deslizar, né? Porque não é um atestado de, o mandato mediúnico não é um atestado de santificação, né? E aí há alguns esclarecimentos sobre aquele espelho fluídico, né? Que é uma espécie de televisor, o próprio Aulus aqui diz isso, é um televisor manobrado com recurso de nossosfera. Os recursos que ele possui de captar a realidade espiritual, né? O Aulus, inclusive, responde uma pergunta super interessante de Hilário sobre a possibilidade de algum equívoco nessa percepção à distância. O Aulus, inclusive, diz que é possível, mas é um equívoco de só menos importância, que não altera em muita coisa. Depois vale a pena ler. O equívoco de uma ajuda rápida, de alguém que está encarnado, mas que pode desencarnar rapidamente, e aí o orientador que recebeu a imagem vai orientar o sujeito como se ele tivesse encarnado, E aí Aulus diz que esse tipo de equívoco pode acontecer, afinal de contas os próprios espíritos que ajudam não são perfeitos, não sabem tudo, mas ainda assim, como a orientação dos desencarnados é para o espírito, seja ele no corpo, seja ele fora do corpo, geralmente a orientação continua valendo, mesmo ele fora do corpo, mas ainda assim pode haver alguma imprecisão, algum equívoco, mas são equívocos previstos, são equívocos que são considerados pelo plano espiritual, que podem ocorrer, né? Mas que não afetem nada a orientação que se dá, porque é de só menos importância, né? E no fim, fala sobre a sinceridade do trabalho mediúnico. Todo aquele que está no trabalho mediúnico sincero e dedicado, mesmo com algum equívoco, com alguma imprecisão, com alguma informação mediúnica que não é totalmente precisa, sabe que aquilo ali são ocorrências naturais da mediunidade, e que aquilo não cai no descrédito, né? Diferentemente daquele indivíduo que está buscando um plano espiritual de maneira leviana. E essas ocorrências também, imprecisões, etc., são uma espécie de provação para o médium que está procurando o mundo espiritual de forma leviana. É uma espécie de provação para que ele mude de conduta, para que ele transforme a sua postura, para que ele possa optar pelo bem, e rever o seu comportamento. Então é mais ou menos isso, né? Tanto é que ele conclui dizendo: quem procura a fonte límpida, arremassando-lhe o lodo à face, não pode em seguida obter a água pura, né? E o capítulo encerra, o capítulo acaba mais ou menos nesse sentido, né? Mais ou menos nessa tônica, né? É um capítulo muito rico, que fala de um tema muito importante. Mandato mediúnico é uma experiência de médiuns raríssimos. O Aulus fala aqui que milhões partem da Terra para o plano espiritual com potenciais mediúnicos. Alguns milhares, ele diz, alguns milhares desenvolvem algumas capacidades mediúnicas positivas pela dedicação e se tornam portadores de qualidades mediúnicas que podem ser usadas pelos benfeitores espirituais, né? E aí ele diz: e alguns tantos se tornam médiuns devotados ao dever e à obrigação corretos ao longo dos anos. E pouquíssimos, raros, de fato, transformam a sua mediunidade em um mandato mediúnico. Transformam a sua tarefa como médiuns em um mediunato.
em um mandato mediúnico, em um apostolado da mediunidade. Médiuns que se tornam missionários são tão poucos, mas são tão poucos mesmo, que cabem na palma da mão e ainda sobraria dedo. São muito poucos que se tornam realmente apóstolos da mediunidade. E esse é um tema muito interessante, é um tema muito importante, e um tema muito sério, muito claro, que vale a pena a gente conhecer. E André Luiz, nesse capítulo, ilustra de maneira soberba, de maneira muito sábia, várias dúvidas, esclarece vários conceitos sobre essa temática. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo chamado Mandato Mediúnico, e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.